Olá! Hoje o Cidadania vai falar sobre a pílula do câncer, a fosfetanolamina sintética que tem sido notícia na mídia e principalmente na internet. Depois de muita pressão da sociedade, de ter ouvido os pesquisadores, órgãos do governo, o Congresso Nacional aprovou e a presidente Dilma, hoje afastada, sancionou a lei que permitia o uso e a produção da pílula do câncer. Mas, atendendo a uma ação movida pela Associação Médica do Brasil, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei em caráter liminar, provisoriamente. A questão ainda não está decidida de forma definitiva. E estão aqui para falar com a gente os cientistas que desenvolveram a fosfetanolamina sintética. Dr. Gilberto Chierici, químico com mais de 400 trabalhos publicados e reconhecido internacionalmente. E o Dr. Salvador Claro Neto, químico, pesquisador, também desenvolvedor da fósforo e que ultimamente era a pessoa que produzia as pílulas na USP. Muito obrigada, doutores, por atender o nosso convite aqui de gravar para o Cidadania. O Senado tem acompanhado, a questão da fosfetanolamina e trabalhado para a liberação da fósforo, O senador Ivo Cassol, ele pessoalmente tem lutado, se empenhado para manter o debate da fósforo. Eu queria saber o que os senhores acham da decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a lei e se isso foi uma surpresa, doutor. Bom, essa pergunta é uma pergunta que não deixa de calar. É uma razão muito simples. Eu acho que o juiz, quando se baseou, ele foi, de certa maneira, como é que eu diria, imprudente, porque ele disse que estava informado por um jornal, uma reportagem de um médico que havia comentado sobre as dificuldades da fosfamina. É interessante observar que esse médico costuma opinar em tudo, mas ele só tem um trabalho publicado e nem é sobre câncer. E é uma pessoa que é repórter, é um médico repórter, onde faz os trabalhos dele. E a colocação que estava, como o juiz disse, na Folha de São Paulo, é muito leviana. Leviana porque falta com a verdade. Por que faltou com a verdade? Porque são pessoas que ouviu falar. E fosfetanolamina não é uma substância que você ouviu falar. Há um médico muito interessante que comenta algo sobre isso. Por que a medicina critica tanto a fosfetanolamina? Porque ela não está na literatura médica. Pouquíssima gente da área de medicina conhece sobre fosfetanolamina. Deveria conhecer mais, porque hoje, na literatura internacional especializada para médicos, chamado PubMed, tem aproximadamente 15 mil trabalhos sobre fosfamina. Dos senhores? Também está ali incluído. Nossos são 9, agora deve ter 12 ou 11, não me recordo direito. Então o senhor acha que a decisão do Supremo foi baseada não na literatura? Não, foi baseada sem fatos, sob meu ponto de vista. Eu lamento em dizer isso, mas acredito que o juiz, quando se manifestou, fez uma consulta muito rasa. E é uma situação muito séria, porque se trata de uma substância, porque eu falo sempre substância e não um remédio, porque remédio ela não é, ela é uma substância química até produzida pelo seu próprio corpo, mas é uma substância que tem um mecanismo completamente diferente de tudo que se conhece na oncologia atual. Então, ela é desconhecida. Por que não se interar? Existe uma situação que me intriga. E a intriga que eu tenho sobre isso é o seguinte: por que não deixar sair, experimentar? Qual é o mal? Não tem toxicidade, já foi confirmado até
por quem não queria, foi confirmado que era atóxica. Segundo, ela tem atividade tumoral, já foi comprovada, só que disseram que é em rato. Agora, os seres humanos que testaram isso não são ratos, não são quadrúpedes, são bípedes. Isso me traz para uma outra pergunta, né? Os senhores dizem que já houve teste em pessoas, né? Inclusive citam o Hospital Amaral Carvalho, onde houve esses testes nos idos dos anos 90. Eles negam que tenha havido esses testes. Ou ele está equivocado, ou ele mente. Porque os documentos que eu tenho são o contrato entre a universidade e o hospital, a reunião da comissão de ética para enviar o protocolo clínico para o Ministério da Saúde e tenho também toda a documentação dos dados pré-clínicos, feito pelo próprio hospital. Por que o senhor acha que eles não deram entrada, então, nesses dados? É uma pergunta capciosa. Não que eu tenha medo de respondê-la, mas acho que essa é prematuro. Eu primeiro vou me inteirar por que é essa pergunta, possivelmente depois eu pretendo falar. Agora, o que você está me perguntando é por que eu acho que eles negaram? É uma pergunta que você tem que fazer para eles, porque eu não saberia responder. Eu, na época, eu não sou médico. Veja, até hoje no hospital, ou quando você pega o protocolo clínico que está sendo feito no estado de São Paulo, a nossa parte é executar o trabalho de preparação da substância e colocá-la viável para que seja administrada. O protocolo clínico é feito entre o hospital e o Ministério da Saúde, que tem uma comissão de ética, onde é aprovado e foi aprovado e vai começar. Como eu poderia saber sobre dados clínicos se isso era feito entre o hospital e o Ministério da Saúde? Você poderia negar a sua parte, mas não é verdade. Tem documentos do hospital pedindo a DL-50 para Botucatu, tem resultados de pacientes... O senhor tem todos esses documentos? Está tudo conosco. Então, não adianta o superintendente negar. Entendi. Ele está, é por isso que eu te disse, ou ele está equivocado ou está mentindo. Eu acho mais provável que seja a segunda parte. Tá certo. Doutor Salvador, o senhor era quem sintetizava as cápsulas na USP, né? E agora está trabalhando nesse projeto em São Paulo, para o governo de São Paulo. O senhor me explica como é que está a situação? Porque tem duas frentes de pesquisa. Uma do governo federal, encabeçada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Que chamou alguns laboratórios, chamou os senhores também, os senhores não quiseram participar. Desculpa, não é verdade. Me explica. Não é verdade, eu nunca fui convidado. Depois que a bomba estourou, que começaram a fazer as coisas, aí vieram me convidar. Não convidaram do início? Não, nenhum membro. Posteriores, sim. Nós nunca recebemos nenhum convite. E os senhores... Bom, mas daí tem também o estudo de São Paulo, do governo de São Paulo. Eu vi que a diferença entre eles era também que daqui do governo federal, eles resolveram começar do início. Eles não aceitaram os testes pré-clínicos, né? Aqueles de célula, de rato. E já o estudo do governo de São Paulo aceitou os testes pré-clínicos, não é isso? E vai começar o teste em humanos. E o senhor está trabalhando nisso, né, doutor Salvador? O senhor pode me dizer como é que está isso? Nós estamos sintetizando na indústria de fármacos, PDT, em cravinhos. Nós estamos produzindo pó, né, a fosfanolamina, para ser encapsulado na FURP. Então, a FURP vai encapsular... Que é uma fundação... Que é uma fundação de remédios populares do estado de São Paulo.
Aí, governo de São a partir do momento que ela for para encapsular, ela vai enviar para o ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e o ICESP que vai, então, encaminhar para as pesquisas clínicas. Que é aquela usando as pessoas. Isso, usando as pessoas. Que, e são em quantos hospitais vai haver assim essa Então, a princípio, está só no ICESP. Ah, o ICESP, exato. Tá só no ICESP, mas pode ser que ainda apareça mais alguns hospitais, mas por enquanto não tem nada definido. O Hospital Amaral Carvalho havia anunciado... Então, mas se eles negaram a gente desde o princípio, a gente ficou meio suspeito, né? Os senhores não quiseram deixar que eles fizessem a pesquisa É que clínica. fica uma coisa meio esquisita, né? A princípio eles negaram, agora eles querem fazer. Então, ficou uma coisa meio... E o senhor está se dedicando a esse trabalho agora? Nós estamos se dedicando a produzir a fosfetanolamina em cravinhos, tá? Justamente para essas pesquisas clínicas, que a princípio vão ser com 1.000 pacientes, e vão ser divididos em 10 tipos de cânceres diferentes, tá? 100 pacientes cada grupo. E deve terminar quando? Segundo o Dr. Paulo, 6 meses. 6 meses? Paulo Hoff. E qual será o próximo passo, então, depois desses 6 meses? Então, Fase 3, fase 2. Fase 2, se tiver mais de 80% de cura, já está consagrado. 20. 20 o quê? Acima de 20, aí vai para a fase 2. Se der mais de 80, está consagrado. Não precisa da fase 3, né? Fase 3. Tá certo. Eu lhe pergunto, como é que estão as pessoas que entraram com liminares na justiça, né, que ganharam liminares para receber a fósforo? Como que está essa situação agora? Existe uma forma das pessoas conseguirem a pílula? Por enquanto, essas liminares estão todas caçadas, né? Então, a universidade não tem como fazer, né? Então, tá parado. Agora, não sei como que... Os senhores recebem pedidos, reclamações? O dia todo. O dia inteiro a gente procurando a fosfetanolamina. Mas, infelizmente, a produção de cravinhos é tudo destinado à pesquisa clínica. Eles não poderiam produzir um pouco mais para... Não tem autorização. Não tem autorização. Sim. Porque a autorização para cravinhos é produzir para pesquisa clínica. E é importante dizer também que esse órgão que o senhor falou, o Conselho do Ministério da Saúde, já autorizou o teste em humanos, né? É porque eles aceitaram os nossos trabalhos. Tanto é que, por exemplo, aqui em Brasília está fazendo, né? Eles só estão comprovando o que nós estamos falando. O senhor diz esse do Ministério da Ciência e Tecnologia. E só estão comprovando o que nós estamos falando. Então, repetindo, tudo bem. Bom, eu vou passar um videozinho que a gente viu na segunda audiência pública que teve aqui no Senado, que foi um vídeo que me impressionou bastante. Quero que os senhores vejam. Minha irmã tem 9 anos, foi diagnosticada com glioblastoma tipo neural, metástases no ouvido, coluna, visão. Ela não enxergava, ela não ouvia, ela não dava 3 passos sem tomar morfina e lidocaína para dor. Após 4 meses de uso da fosfetanolamina sintética, ela pula, ela corre, ela brinca, ela voltou a escutar, ela está voltando a enxergar, retornou à escola, o ano letivo, esse ano. Eu vou mesmo, eu que caio, eu tô bem. Né? Tô muito bem pra cair. Eu posso cair, eu posso cair, eu posso pular, eu posso rodar, eu posso dançar, eu posso gritar. Porque a força funciona sim, senhor. Então, um depoimento desses, né, é que eu sinto falta quando eu leio e vejo reportagens na mídia, sinto falta de depoimentos, né? Eu queria que os senhores comentassem o que os senhores acham da cobertura que a mídia faz da fosfetanolamina. É uma pergunta que você não devia ter feito para mim. Mas é importante? Eu acho que é importante, eu acho extremamente importante. A mídia está distorcida, ela coloca
as palavras invertidas. E o que está acontecendo, eu não sou capaz de dizer para você. Por que não consulta essas pessoas ou esse tipo de reportagem? Não faz uma reportagem sobre as pessoas que estão tendo benefício. Isso deve ameaçar alguma coisa. Então, a mim, acho isso. E as colocações é que eu sou garrafeiro, que eu sou coisa. Não, eu sou um pesquisador que não preciso desse tipo de coisa. A colocação que se faz sobre a fosfetanolamina, ela é no mínimo deturpada. Porque eu vi isso, você acabou de ver e ficou impressionado. Eu vi isso durante 25 anos. Tenho muitos amigos, inclusive os que pescam comigo, que já não estariam mais conosco pescando. Por uma razão muito simples. São tumores gravíssimos, tumores sérios, que tiveram e hoje estão aí. Há poucos dias atrás foi um senhor que conseguiu a fosfamina aí por liminar, qualquer coisa assim, de Cuiabá. O filho estava na UTI e chamaram todo mundo para morrer. Liga para ele, pergunta para ele, fala para o filho dele quando. Ele trouxe fotografia do filho dele almoçando, coisa que não comia há não sei quanto tempo, estava com sonda nasogástrica há muito tempo, estava em UTI de hospital, está lá. Então, uma coisa que todo mundo pergunta, né, a fosfo funciona em todos os tipos de câncer? E a gente tem visto muitas reportagens falando que não pode funcionar em todos os tipos de câncer, doutor Salvador. Todo tipo de câncer tem um princípio que a célula trabalha, ela produz ATP, energia, por vias anaeróbicas. Né? Então, todo tipo de câncer. E a fosfetanolamina, ela faz justamente a célula voltar a fabricar energia, ATP, via aeróbica. Por quê? Porque na anaeróbica, a mitocôndria não está fosforilando, a mitocôndria não está gerando energia. Então, na célula de câncer, a mitocôndria está parada. Tá? Então, o fato da mitocôndria estar parada, ela não deixa, inclusive, a célula estimular a apoptose. Quer dizer, a célula levar... Vamos fazer... A apoptose é a morte celular programada. Né? Então, a partir do momento que a mitocôndria começa a fosforilar, então fica mais simples para a célula determinar a apoptose. Então, porque a apoptose vamos falar assim, de um jeito que o povo entenda. Assim. O que o senhor está dizendo é que quando a fosfetanolamina é usada, ela faz com que a célula... A mitocôndria comece a trabalhar de novo. E aí a célula morre, a célula de câncer? Então, a partir do momento que ela começa a trabalhar, ela começa a gerar energia. E a célula do câncer, ela está acostumada a trabalhar com pouca energia, porque ela mudou o DNA para isso. Sim. O DNA da célula do câncer, ela já está com essa programação, trabalhar com pouca energia. A partir do momento que a mitocôndria começa a fabricar mais energia, você inunda de energia, é como você ligar uma tomada 110 no 220. E isso acontece o quê com a célula? Aí a célula tem que falar para a mitocôndria, pelo amor de Deus. Aí ela entra em colapso. Resumindo, a célula do câncer morre. Morre. Isso funciona para todos os cânceres? Todos os cânceres são anaeróbicos. A mitocôndria está... Então, a princípio, funcionaria para todos. É muito simples. É muito simples. É simples. Quando o médico diz, são dezenas de câncer, são várias doenças que são chamadas de câncer. Você faz uma pergunta para ele. Quantas células existem no planeta? Que tipo de célula tem no planeta e como ela funciona? Só existem dois tipos. Uma aeróbica e uma anaeróbica. Uma respira o oxigênio, outra não respira o oxigênio. Por felicidade, todas as células cancerosas não respiram o oxigênio, portanto, são anaeróbicas. A fosfetanolamina identifica e faz
trabalhar uma célula que era anaeróbica. Pronto. Existem dois tipos de célula, uma diferente da outra. E quando ela trabalha, ela morre. E o câncer Não é que regride. ela trabalha, ela morre. Você já colocou gasolina de avião num Fordinha 29? Vai explodir. É a mesma coisa. Você coloca dentro da mitocôndria parada, que é uma caldeira que existe dentro da célula. Na célula existe uma, grosso modo, uma organela chamada mitocôndria. E a mitocôndria, o que ela faz? Ela gera energia para essa célula, então é uma caldeira. Você põe vapor demais nessa caldeira, que é o caso da fosfetanolamina. Acaba explodindo a célula. Ela entra por um processo, vou chamar até de dois nomes diferentes, perdoem quem eu vou falar, mas é para os entendidos também, porque os entendidos se sentem marginal dizendo que a explicação é muito simples. O que acontece? Quando entra a mitocôndria, na mitocôndria energia, ela entra em caspase e provoca apoptose, ou seja, a mitocôndria explode, envia um sinal e a célula se programa para morrer. Eu estou chegando ao final do programa, infelizmente, né, que a gente podia falar aqui dias e dias, na realidade. Eu queria saber, os senhores estão falando dos testes, os senhores têm ideia de quando esta substância vai entrar com o pedido de registro na Anvisa e quanto tempo vai demorar para que os brasileiros ou os cidadãos do mundo tenham acesso à fosfetanolamina sintética? Ideias? Tem essa lei, se ela voltar, né? Se a lei voltar, fica mais fácil, né? Porque aí é compassivo. Então, mas assim, tem um tempo que tem que seguir, uns 5 anos ou menos? Não, após esses 6 meses, já teria um resultado, essa pesquisa clínica que está sendo feita no estado de São Paulo. Então, os senhores acreditam que depois dessa pesquisa clínica, desses 6 meses, aí já vai ter subsídios para fazer o registro na Anvisa e liberar para as pessoas? Ah, que bom. Pelo menos essa é a ideia, né, das pesquisas. Eu tenho uma pergunta. Cenário ideal. O que seria o cenário ideal para os pesquisadores da fósforo, depois de tudo resolvido? Recompensa financeira? Testem. O que seria ideal? Depois de testado, depois da... O que tem? Qual é o objetivo? O que seria ideal para os senhores? Os senhores buscam a recompensa financeira disso aí? Não. É a ideia primeira minha, que contaminei os também. Não. Ninguém tem direito de explorar isso financeiramente. É evidente que uma hora vai acontecer. Mas desde que seja justo, um preço, uma coisa justa, porque o mais caro de tudo que as grandes empresas falam é a pesquisa. A pesquisa foi feita por mim. Eu dou de graça. Ela é de graça. Então, coloque o preço no custo da matéria-prima, da embalagem, da comercialização, dos impostos, etc. Tal, e vendam. Então, o cenário ideal é esse. As pessoas usando Sob o meu ponto de vista, enquanto eu estiver vivo, vai ser esse. Chegar num preço... Quer dizer, por que o câncer tem que ser uma doença cara? E é muito cara, né? É muito cara. Ela representa 3% do PIB mundial. E a fósforo custa? Custo? Centavos, ele já fez o custo. É lógico que o custo de matéria-prima... Não, nós estamos falando de matéria-prima. Eu não estou dizendo outras coisas. É evidente que isso, a hora que tiver imposto, tiver embalagem, tiver comercialização, tiver transporte, ela adquire um preço. Desde que não seja um preço aviltante, tem um detalhe. Eu acredito que a fosfetanolamina, ela tem efeito curativo, não é paliativo. Então, ela vai ter um tempo para você tomar. Ela não é um remédio, não seria uma substância, desculpe, do remédio, uma substância que você haveria necessidade de você
tomá-la sempre. Entendi. Doutor Gilberto, doutor Salvador, muito obrigada por virem aqui à TV Senado, né, falar sobre a fósforo. É muita coisa para a gente explorar. Existe algum site onde as pessoas possam, algum site oficial da fosfetanolamina? Nós estamos construindo um agora exatamente para essa necessidade, para esclarecer a maioria das pessoas e também para orientar. Nós temos uma pretensão de fazer um instituto, que até colocaram meu nome, eu não sei porquê, mas um instituto para orientar esse tipo de pesquisa e orientar as pessoas de como funcionaria isso. Mas com a intervenção do ministro, do Supremo, isso ficou um pouco em suspenso. Em suspenso. Tá bom, então vamos aguardar a decisão do Supremo. Agradecer mais uma vez. O Cidadania vai ficando por aqui. Se você tiver alguma crítica ou sugestão, pode entrar em contato pelo Alô Senado. Você pode também acessar este programa ou qualquer outro programa da TV Senado, inclusive os que nós fizemos sobre a fosfetanolamina, na página da TV Senado na internet. É senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até a próxima.